E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então a mais uma semana com as videoaulas. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. A gente vai corrigir a avaliação, então vou passar questão por questão, alternativa por alternativa, comentar alguns pontos aí onde eu vi que alguns erraram mais. Então vamos falar de tudo isso aí. Vamos lá? Então vamos lá dar correção à nossa avaliação. Aí na questão número 1 eu pergunto: a definição de feudo é, dois pontos, letra A, era uma propriedade rural que se adquiria através dos laços de suzerania e vassalagem. É isso aí, foi o que a gente falou na aula, que a gente reforçou várias vezes. Feudo era isso aí, uma propriedade rural que se adquiria através dos laços de suzerania e vassalagem. A letra B diz: pequena propriedade de terra dada aos servos, livre de impostos e taxas. Não, a gente viu que o servo que vivia no feudo, o que ele mais fazia era pagar imposto e taxa. Então, não, letra B está errada. Letra C era uma propriedade rural que pertencia à igreja e servia somente para peregrinação. Também não, a gente viu que os servos trabalhavam na terra, era uma terra utilizada para o plantio, para o cultivo mesmo, para a agricultura. Então, não, está errada também. Letra D, nenhuma resposta correta, mas a gente tem uma resposta correta, que era a letra A. Então, número 1, letra A. 2. Sobre a divisão do feudo, assinale a alternativa que corretamente descreve o manso senhorial. A dica estava aí no nome. Letra A. Local habitado e cultivado pelos servos. Não. Esse era o manso servil. Letra B. Eram terras comuns, em geral uma área de floresta ou pântano. Também não. Esse era o manso comunal, né? Ou bosques e pântanos também chamados, florestas e pântanos. Letra C. Eram as melhores terras e onde ficava o castelo. A moradia do senhor feudal. Tava a dica aí, senhor feudal. Manso senhorial. É o manso onde vivia o senhor feudal. Então, resposta correta da número 2, letra C. Número 3. Podemos assinalar a divisão da sociedade feudal como, a gente viu isso, estava na aula de revisão, a gente cansou de falar, era clero, nobreza e servos. Então, o clero era a igreja, a nobreza eram os caras que tinham as propriedades, que tinham os pedaços de terra, e os servos eram aqueles que trabalhavam nessa terra. Então, número 3, letra B, clero, nobreza e servos. Número 4. Qual das alternativas abaixo aponta apenas o imposto que correspondia a uma parte de tudo que os servos produziam no manso servil? Eu vi que uma galera confundiu um pouquinho essa questão. Essa questão era a talha era esse imposto. Então o servo produzia e dava parte do que ele produzia, metade, dois terços, para o senhor. Então esse imposto em que o servo dava uma parte do que ele produzia era chamado de talha. A corvéia era o imposto que o servo pagava trabalhando na terra do senhor feudal. Então, trabalhando no manso senhorial, o servo pagava a corvéia. As banalidades eram as taxas utilizadas para usar as instalações dentro do feudo, o moinho, o forno e tudo mais. O que correspondia à parte da produção, o servo produzia e parte do que ele produzia ele entregava ao senhor feudal, era conhecido como a talha. Então, número 4, letra A. Número 5, sobre a religião na Idade Média. Letra A diz: existiam igrejas de várias ordens religiosas, cabendo às pessoas escolherem aquela que melhor lhe representava. Meio esquisito. Vamos continuar. Letra B. A Igreja Católica dominava na Europa medieval, controlando a produção cultural e tendo grande influência sobre a vida espiritual das pessoas. Essa é a alternativa correta. A gente falou do poder e do alcance das coisas que a Igreja Católica dizia, como ela justificava a questão ali da ordem social. O servo não pode se rebelar, porque se ele se questionar e se rebelar, ele está indo contra Deus e contra a Igreja. A gente falou de tudo isso nas aulas. Então, sim, a Igreja Católica era ali a religião que dominava a Europa. As pessoas eram extremamente fiéis à Igreja cristã e católica e ela tinha grande influência ali na Europa. Então, a correta da número 5 é a letra B. A letra C diz que a religião não tinha importância na vida das pessoas. A gente viu que isso é mentira. Ela era extremamente importante.
Na Europa medieval, dentro dos feudos, era a coisa mais importante. Então, correta do número 5 é a letra B. Número 6, religião monoteísta, ou seja, um Deus só, que surge e se desenvolve na Península Arábica, então lá perto do Oriente Médio, tendo como seu profeta Maomé. A alternativa que descreve essa religião é letra A, anglicanismo. Não, a gente nem falou do anglicanismo ainda, a gente vai ver ele mais pra frente. Islamismo. Sim, islamismo. O Islã que surge lá na Península Arábica, cujo profeta é Maomé e Deus é Alá. Então, número 6, letra B, unitarismo. Nem existe, eu inventei isso aí. Letra D, absolutismo. A gente vai falar do absolutismo um pouquinho mais tarde. A resposta correta da número 6 era a letra B, islamismo. 7. As Cruzadas foram um movimento promovido pelo então Papa Urbano II, que visava a retomada da Terra Santa, que estava nas mãos dos muçulmanos. Sobre esse evento, assinale a alternativa incorreta. Eu pedi a alternativa incorreta. Eu também vi gente que deu uma vacilada aí nessa questão. A alternativa incorreta sobre as Cruzadas. A letra A diz: além de retomar a Terra Santa, queriam recompor a unidade perdida com o cisma do Oriente. Isso é verdade, mas eu quero a alternativa incorreta, então não é a letra A. Letra B. O Papa prometeu a todos que lutassem pela Igreja nas Cruzadas que teriam seus pecados perdoados. Sim, tá correta também. Eu quero a incorreta, então não é a letra B. Letra C. As cruzadas foram fracassadas nos seus objetivos, porém viabilizaram o renascimento comercial através das especiarias. Está correta também. Os objetivos iniciais e oficiais das cruzadas foram fracassados. Eles não conseguiram retomar a Terra Santa, não conseguiram recompor a unidade com o cisma, mas eles tiveram lá no Oriente o contato com as especiarias. A letra C está correta também. Então, a alternativa incorreta é a letra D, que dizem que as cruzadas foram um sucesso, estabelecendo a religião católica como a principal no Oriente Médio até os dias de hoje. Apesar da religião católica ter alguma expressão no Oriente, bem pouco na realidade, a religião que mais tem expressão lá naquela região do Oriente Médio é o islamismo, é o Islã. Então, as cruzadas também não foram um sucesso. Tem esse outro ponto ainda. As cruzadas fracassaram nos seus objetivos. Então, não foram um sucesso e a religião católica não foi estabelecida no Oriente Médio como principal e mais importante religião, como era na Europa. Não, isso não aconteceu. A gente falou isso na aula, que eles não conseguiram lutar e invadir e tomar a Terra Santa. Não conseguiram. Então, fracassaram nesse princípio. Alternativa incorreta da número 7 é a letra D. Era essa aí que vocês tinham que marcar. 8. Sobre as especiarias vindas do Oriente, assinale a alternativa correta. Letra A. As especiarias como a pimenta e a canela já eram conhecidas na Europa, então não foram novidade quando chegaram nos países europeus. Não, tá errado. Elas não eram conhecidas e quando chegaram foi a maior novidade. O pessoal ficou louco com as especiarias, nunca tinham visto coisas parecidas. Então, movendo aí para a letra B, as especiarias, quando chegavam à Europa, tinham alto valor comercial, pois vinham em pequenas quantidades e eram algo nunca visto antes nos países europeus. Essa daí é a alternativa certa, é isso aí. Era uma novidade, as pessoas não tinham visto ou raramente tinham visto as especiarias e elas vinham em pequenas quantidades. Por isso o preço ia lá em cima. Se você tem pouco de um produto, é normal que o preço dele seja muito caro. Se você tem muito, o preço abaixa. Como as especiarias que chegavam na Europa eram pequenas quantidades, os preços eram elevados. Então, a alternativa correta da número 8 é a letra B. A C fala: as especiarias não foram apreciadas pelos europeus, que tinham gostos muito específicos e por isso não foram vendidas pela Europa. A gente viu que não aconteceu isso aí, a letra C está errada. As especiarias foram sim muito vendidas na Europa e foi isso que levou ao surgimento da burguesia, um grupo especializado em comprar iguarias, as especiarias no Oriente e vender na Europa e ganhar dinheiro com isso. Então a letra C está errada também. A correta da número 8 é a letra B. Número 9. Com o comércio se desenvolvendo cada vez mais pela Europa, surge um grupo que não pertencia à estrutura feudal. Não era um clero,
não eram nobres e não eram servos. Quem era esse grupo e quais atividades eles desenvolviam? Esse grupo era a burguesia. Eles não eram servos, não eram nobres e não eram clero. Eles realizavam o comércio. Então, quem era esse grupo? A burguesia. Quais atividades eles desenvolviam? Comércio, e também a gente falou do artesanato, dos artesãos que deixam os campos em direção às cidades. Mas a resposta era essa. Quem era esse grupo? Burguesia. Que atividades eles desenvolviam? O comércio. Era isso aí. Número 10. Devido a diversos fatores, o sistema feudal começa a perder relevância e logo se vê em declínio. Cite alguns desses fatores que levaram à sua queda. Então você podia falar de algumas coisas. Entre elas, por exemplo, a questão de atrito da burguesia com os senhores feudais. Quando a burguesia surge e se desenvolve, ela quer liberdade para fazer o seu comércio, e isso não acontecia no sistema feudal. Então surge ali um conflito meio ideológico dos senhores feudais com a burguesia. Isso pode ser citado como um fator. Outro fator que pode ser citado também é a questão da saída das pessoas que trabalhavam nos feudos, os servos. Eles deixam os campos e vão em direção às cidades, buscando melhores condições de vida. Isso faz com que tenha menos gente trabalhando nos campos e leva a uma queda na produção. Então esse era outro fator que vocês podiam dizer. As pessoas elas deixam os feudos e ir em direção às cidades, e isso causa aí um problema, claro, e que está ligado diretamente ao outro ponto que vocês podiam mencionar, que era a peste negra. Quando essas pessoas deixam os campos e vão em direção às cidades, a população nas cidades aumenta. E essas cidades não estavam preparadas para receber essa gente toda que estava chegando. Isso vai levar a problemas de saneamento, a sujeira e, consequentemente, doenças, como foi o caso da peste negra, que acabou devastando assim a Europa, matando bastante gente e que foi uma das consequências que levaram ao declínio e à eventual queda do sistema feudal. Então vocês podiam falar dessas três coisas. O surgimento da burguesia e aí o conflito dela com a- os senhores feudais, o êxodo rural, quando elas deixam os campos e vão em direção às cidades, ou também a questão da peste negra, que foi uma doença que se espalhou ali e acabou devastando ali grande parte da Europa. Esses eram fatores que levaram à queda do sistema feudal e que vocês poderiam mencionar aí na resposta de vocês. Então nessa semana a gente para por aqui. Espero que tenham gostado, entendido. Se ficou alguma dúvida quanto à avaliação, entre em contato comigo, para não ficar nenhuma dúvida, ficar tudo certinho. Quem está indo às aulas presenciais, na próxima semana a gente vai ter a nossa aula, e aí se ficou dúvidas, tirem comigo. Se você está só online, manda as dúvidas que eu tento ajudar vocês, tá? Um abraço, até mais, tchau, tchau.